Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, tem vídeo novo toda semana. Já deixa um joinha que ajuda bastante na divulgação e bora pro caso de hoje. A família Perron é composta por 7 pessoas, os pais Roger e Caroline e as 5 filhas, Nancy, Christine, Cindy, April e Andrea. No inverno de 1970, eles compraram a fazenda Arnold, que tem quase 81 mil metros quadrados e fica localizada na estrada Round Top, em Harrisville, no estado de Rhode Island. A casa de campo tem 10 cômodos e foi construída em 1736. Histórias dizem que o proprietário anterior à família Perron havia contratado um empreiteiro para reformar a casa. O empreiteiro estava totalmente ativo na reforma da casa, quando de repente ele parou de trabalhar e simplesmente fugiu. Dizem que ele saiu da casa aos gritos, deixando para trás suas ferramentas e seu carro. Os proprietários acabaram não se mudando para a casa e permaneceu vazia por vários anos até a família Perron se mudar. Logo de início, a família já percebeu que tinha alguma coisa errada com a casa. Eles descobriram que 8 gerações de famílias viveram e morreram na fazenda Arnold, incluindo a senhora John Arnold, que com 93 anos se enforcou no celeiro. Além dela, houve vários suicídios, como enforcamento e envenenamento, estupro e assassinato não solucionado de uma menina de 11 anos de idade e 2 afogamentos no riacho localizado perto da casa. Além de 4 homens que misteriosamente congelaram até a morte naquelas terras. E claro que antes de qualquer venda, o corretor ele avisa ou ele dá algum indício de que tem alguma coisa errada com a casa. E ele disse para eles, apenas deixem as luzes acesas durante a noite. E eles compraram a casa. No início de tudo, eles diziam que os fantasmas eram amigáveis. Então eles tinham até amizade com os fantasmas, as crianças viam e todo mundo meio que se interagia ou simplesmente deixava pra lá, não ligava. Eles diziam que eram fantasmas inofensivos, eles eram descritos como opacos e pouco sólidos na aparência. Havia muitos espíritos presentes na casa. Um fantasma cheirava flores, enquanto o outro ia gentilmente dar um beijo de boa noite nas meninas em suas camas. Outro parecia ser um pequeno e jovem garoto que as meninas viam empurrando um carrinho de brinquedo pelo quarto impulsionado por uma mão invisível. Eles diziam também que diversas vezes ouviam barulho de vassoura na cozinha e às vezes a vassoura não estava mais no local que eles tinham deixado anteriormente, ela estava em outro lugar e havia um montinho de pó no meio da cozinha, como se alguém tivesse varrido e estava prestes a jogar no lixo. Havia um outro espírito na casa que as crianças amavam, olha isso. E eles tinham apelidado ele de Manny, e eles acreditavam ser o Johnny Arnold, que tinha cometido suicídio no sótão da casa. Eles diziam que ele aparecia diante das crianças, muitas vezes em pé, assistindo elas brincarem, e mantinha um sorriso torto no rosto. E ele parecia se divertir com a brincadeira das crianças. Mas se fosse feito qualquer contato visual, ele simplesmente desaparecia. A família também explicou vários fenômenos inexplicáveis. Eles diziam que certa vez alguém entrou na sala e viu vários objetos flutuando. As cadeiras eram puxadas. Diziam que os quadros nas paredes, os quadros de fotos caíam. E eles também testemunharam sangue alaranjado escorrendo pelas paredes e que logo se dissipavam e sumiam. Mas a família dizia que nem todos os fantasmas eram bons, já que muitas vezes eles testemunharam sendo puxados no meio da noite, cabelo sendo puxado, coberta sendo puxada no meio da noite. Outros batiam com tanta força na porta que parecia que a casa inteira ia desabar. Às vezes a porta abria sozinha, outras a porta congelava de uma maneira que ninguém conseguiria fechar com toda a força do mundo. É você, Satanás! Havia um fantasma que eles diziam que percorria a casa à noite chamando pela sua mãe. Uma outra atormentava a Cindy, que tinha 8 anos na época, e dizia que havia 7 soldados enterrados nas paredes da casa. Havia outro espírito também que eles achavam que devia ter uns 4 anos, que ele ficava chorando e chamando pela sua mãe também. E a família disse que um deles era tão mau que eles não conseguiram nem falar o que eles faziam com eles durante todo esse tempo que eles moraram na casa. A Andrea, ela simplesmente disse: vamos apenas dizer que era um espírito masculino muito mau e que haviam 5 meninas na casa. E como eles não aguentavam mais passar por essa situação terrível, era dia e noite sendo atormentado por entidades ruins,
eles decidiram chamar o Ed e a Lorraine Warren, são aqueles investigadores de fenômenos paranormais. Na época eles estavam dando várias palestras, então eles conseguiram contato e chamaram eles para ajudar eles nessa situação na casa. Por algum motivo que ninguém sabe, a sessão que eles fizeram na casa não deu certo e disseram que eles acabaram despertando uma entidade pior ainda na casa, que essa entidade era chamada de Batsheba, era descrita como uma alma esquecida por Deus. E segundo a lenda local, Batsheba foi acusada de bruxaria depois de um bebê morrer misteriosamente sob seus cuidados. Parece que o bebê morreu depois que uma agulha de tricô foi enfiada na base do seu crânio. Embora não houvesse prova suficiente para condená-la de bruxaria ou assassinato, muitos moradores acreditavam que ela tinha matado a criança para um ritual satânico. Ela morreu de causas naturais aos 73 anos de idade e há rumores de que seu corpo se transformou em pedra imediatamente após a sua morte, mas isso é óbvio que não foi comprovado. E algumas pessoas afirmam que o censo registra apenas um filho que se chama Herbert, que viveu até a vida adulta. Apesar de muitas pessoas falarem que ela tinha muitos filhos, mas que nenhum deles passaram dos 4 anos de idade. A história ainda conta que antes de morrer, ela amaldiçoou suas terras e todos que viessem a viver no local. Quem conseguiu ver Batsheba na casa descrevia ela como uma coisa horrenda, que ela tinha um rosto parecido com uma colmeia de abelha desidratada e por onde ela passava ela deixava um cheiro muito ruim e muito forte. Diziam também que sua cabeça era cinza e inclinada para o lado, como se estivesse com o pescoço quebrado. Dizem também que a Batsheba tinha seus favoritos na casa, então ela tratava bem, digamos assim, as crianças e o marido da Caroline, enquanto a Caroline ela era atormentada por ela. Então, enquanto o marido estava em casa, vários objetos eram quebrados, talvez propositalmente por ela, né? E então ele pegava esses objetos e ia até o porão para tentar consertá-los. E enquanto ele estava lá, ele dizia que sentia sendo acariciado no pescoço e alguém passando a mão nas costas dele, enquanto ele sentia um cheiro muito forte. Já a Caroline, ela era atormentada por ela. Chegou um determinado momento que a família não sabia mais o que fazer porque ela se transformou de um jeito. Ela mudou a voz, ela começou a falar coisas horríveis e chegou até a arremessar a Andrea a 6 metros de distância. Era uma força que ninguém nem tinha visto ou presenciado na vida. Então, eles decidem chamar os Warren de novo para tentar fazer aquele exorcismo, só que eles não conseguem. Depois, um padre do Vaticano foi chamado na casa para fazer uma sessão de orações. Então, ele ia em cada cômodo murmurando orações para tentar livrar aquele ambiente de coisas ruins. Mas, ao terminar, ele disse que sentia muito, mas que a casa não poderia ser limpa. E anos depois, a Andrea relatou e disse a seguinte frase: "A noite em que eu pensei que veria minha mãe morrer foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes e uma força que não é deste mundo. E me jogou uma distância de 6 metros de distância em outra sala." Infelizmente, por falta de condições financeiras, a família Perron acabou morando lá por mais 10 anos e convivendo com várias coisas que eles sabiam que não conseguiam mais resolver. Eles tinham simplesmente que encarar e tentar levar da melhor forma possível, se é que isso é possível, né? Então, em 1980, eles venderam a casa e se mudaram para a Geórgia. Depois disso, a casa foi vendida para várias pessoas. Teve até uma das compradoras que processou a Warner, porque ela disse que depois do filme, muitas pessoas começaram a invadir a sua casa. Os fãs do filme Invocação do Mal começaram a invadir sua casa e ela quis processar a Warner, mas não ganhou. E todos os proprietários que vieram morar depois deles diziam ser atormentados pelos espíritos e as histórias praticamente eram as mesmas. Andrea escreveu um livro em 3 partes baseado em suas experiências na casa, intitulado como House of Darkness, House of Light, que é a Casa de Escuridão, Casa de Luz, em tradução livre. E ela acompanhou as filmagens do primeiro filme e ela disse que o filme é exatamente o que aconteceu com ela, que não é uma ficção, mas sim uma história real. Em 2019, a casa foi comprada por 2 investigadores paranormais, Jennifer e Corey Eisen. O casal tem uma filha, Madison, que tem usado o TikTok para mostrar aos seus seguidores que a casa supostamente ainda é assombrada por espíritos malignos. Vou até deixar um link aqui embaixo, que é onde ela faz a visita da casa e ela mostra algumas coisas que realmente acontecem. Parece que tem câmeras dentro da casa e essas câmeras começaram a flagrar algumas coisas.
que ela mostra no vídeo. A casa é bem velha mesmo, aparentemente está do mesmo jeito que era antes, os livros, enfim. É estranho até que eles têm uma réplica da Annabelle, mas aquela Annabelle, a original, né, não a do filme, na casa. Eu acho que eles gostam disso, né? E eles realmente falam que acontece várias coisas, eles mostram. Então, para quem está interessado, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês dão uma olhadinha. O filme Invocação do Mal não foi gravado exatamente na casa onde tudo aconteceu. Foi um cenário à parte. E eu queria saber, você entraria nessa casa de manhã ou de noite, ou dormiria lá só para saber ou testemunhar alguma coisa? Eu não dormiria, eu talvez entraria por curiosidade de dia, com bastante gente, só para ver mesmo, mas ficar sozinha ou à noite lá, eu não tenho essa coragem não. Que medroso não. Também não assisti o filme, não vou assistir porque eu não gosto de filme assim, mas para quem gosta, tá aí uma curiosidade, né? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curte conteúdo assim, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, me dá um joinha que ajuda bastante na divulgação. Toda semana tem vídeo novo, então a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!